Parte 2, capítulo 14 da ADA, crianças e adolescentes. É um tema, né, que a gente sempre frisa com vocês. Tratar crianças e adolescentes não é a mesma coisa, decididamente, de tratar adultos. Muitas coisas, principalmente quando a gente fala do diabetes tipo 2 na infância e adolescência, acabam sendo bem repetidas, podemos usar talvez até parecidas, né? Mas não são iguais, mas do ponto de vista das equipes de saúde e do preparo dessas equipes, principalmente para a transição dos cuidados, né? Um assunto, digamos assim, abandonado no dia a dia, muito infelizmente é feito de uma forma não regular, diríamos até prejudicial, e todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado das pessoas com diabetes, né, tanto do adulto jovem quanto infância e adolescência, precisam entender melhor da parte teórica, dos assuntos em relação à mudança comportamental, à educação em diabetes, para que possam ser um facilitador neste período de transição. Por isso que é tão importante abordarmos, mesmo se você não atender crianças e adolescentes, abordarmos mais incisivamente esse tema para os médicos da saúde do adulto e todo o restante da equipe, né? Profissionais de educação física, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, porque mesmo que você não atenda crianças e adolescentes, se você herdar crianças e adolescentes no seu serviço, vindo de estruturas de saúde que não fizeram um preparo e uma transição adequada, eu lamento te informar que é você da saúde do adulto que terá mais perrengue, mais dificuldade, né? Porque é você que vai acompanhar o paciente para o restante da vida. Então é muito importante que saúde da criança e do adolescente e saúde do adulto, que a gente na verdade se una, né? Para que a gente consiga fazer a transição o melhor possível. E na infância e na adolescência a gente entende, né? A maioria dos diagnósticos de diabetes tipo 1 são feitos na infância e na adolescência, e é então uma época também onde muitas crianças e adolescentes já serão diagnosticadas com outras doenças associadas, né? Então essa parte do capítulo, né, a parte 2, ela ficou exatamente para que a gente possa discutir um pouquinho isso e entender melhor. Então, todos os membros da equipe precisam ter essa clareza do entendimento, do rastreamento de outras doenças autoimunes. A gente já sabe, tem uma doença autoimune, não precisa ser o diabetes tipo 1, tem mais chance de ter outras doenças. Mas a pergunta é, o que justifica rastrear? Né? Porque rastrear é fazer rotineiramente exames à procura, né? Exatamente à procura deste diagnóstico. Como a gente já sabe que com o diabetes tipo 1 existe uma frequência maior, principalmente de doenças tireoidianas e da doença celíaca. Então a literatura hoje ela já é enfática, que nós devemos realmente fazer este rastreamento. Então, dando continuidade, começamos com as doenças autoimunes no nível B de evidência, ou seja, temos que fazer, estamos fundamentados. Com rastreamento de condições autoimunes mais frequentes, tem que ser feitas logo após o diagnóstico do diabetes tipo 1 e se os sintomas se manifestarem, né? Então a gente vai passar por uma. Lembrando que muitas dessas doenças autoimunes, principalmente as mais frequentes, né, a doença tireoidiana e a doença celíaca, elas podem ser assintomáticas, né, principalmente aí no começo da doença, o que não quer dizer que você não tenha que
fazer o rastreamento nos primeiros anos. E, dependendo da doença autoimune, você só fará uma busca ativa, né? Digamos assim, uma busca ativa se houverem sintomas, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza na consulta e também, como educador, já que esse assunto é um assunto que roda muitos consultórios, principalmente a doença celíaca, né, no modismo de tirar o glúten e a doença tireoidiana, é importante que a gente tenha clareza com os nossos pacientes. Sim, estamos rastreando com frequência, principalmente a doença tireoidiana, que a gente rastreia mesmo a vida toda, né? Obviamente, se o diagnóstico não aparecer, mas estamos rastreando porque a chance existe, né? Porque aí a gente já põe as cartas na mesa e explica também por que aqueles exames estão sendo feitos com tanta frequência, tá? Então, em relação à doença tireoidiana, as duas recomendações são nível B de evidência. Então, a primeira, testar crianças com diabetes tipo 1 para os anticorpos anti-TPO e anti-tireoglobulina, né? São os dois principais anticorpos logo após o diagnóstico. Então, faz parte da rotina. Gente, é muito triste receber pacientes com 5, 10, 20 anos de diabetes sem nenhum exame de rastreamento na história, né? Então, a gente tem que ter muita sensatez como equipe, né? Até para um lembrar o outro mesmo, colocar nos seus protocolos de atendimento, fez os exames de tireoide no último ano, tem uma dosagem de anticorpos, né? Porque anticorpos positivos ditarão qual é a frequência com que nós pediremos a dosagem hormonal. E nível B de evidência também, dosar o TSH, né, que é o hormônio que estimula a produção de hormônios pela tireoide logo após o diagnóstico, com um pequeno detalhe. Logo após o diagnóstico, quando o paciente já estiver estável, com normalização das glicemias. Então, se o paciente internou com a descompensação do diabetes muito grande ou uma cetoacidose, a gente pode até dosar, né, o TSH, pode até pedir o exame. Só que a gente tem um quadro que é o quadro da síndrome do eutiroidiano doente, que pode realmente ter uma alteração nessas dosagens que voltem algumas semanas ou meses para o normal, tá? Para que a gente não rotule, né, ou dê um diagnóstico para o paciente como permanente, na verdade até piore a situação dele, né? Por que a doença tireoidiana é a mais rastreada? Porque ela é a mais comum, associada ao diabetes. E, gente, veja quão comum. 17 a 30% das pessoas com diabetes tipo 1 terão uma doença autoimune da tireoide. O mais frequente é que a doença autoimune da tireoide seja o hipotireoidismo, né? Mas pode ser também o hipertireoidismo, tá? De uma forma bem simples, o mesmo hormônio que pode suprimir a produção do hormônio tireoidiano, ele também pode causar um estímulo a uma produção maior do hormônio tireoidiano. Por isso que a gente chama de doença autoimune da tireoide. Ela pode passar por várias fases, ora hipo, ora hiper, ora produção normal de hormônios tireoidianos. Então, a classificação como doença autoimune da tireoide, ela é mais certeira. E como ela é muito frequente, a gente dosa os anticorpos, uma vez vindo positivos, a gente não precisa, né, gente? Não precisa ficar repetindo dosagem de anticorpos toda consulta, né? Como se ele aumentar ou diminuir fosse deixar uma pessoa mais doente ou menos doente, porque anticorpo positivo não é doença, né? É um marcador da possibilidade
maior do que a população que tem ele negativo de desenvolver um hipo ou um hipertireoidismo. E isso vai ditar para a gente o quê? A frequência com que a gente vai repetir esses exames. Tem até uns dados muito interessantes na diretriz da ADA, né, falando, olha, no momento do diagnóstico, 25% das crianças com diabetes tipo 1, né, 1 em cada 4, possuem autoanticorpos contra a tireoide. Sendo, né, como eu acabei de falar, que ter anticorpo positivo aumenta a chance de ter a disfunção tireoidiana. E aí a gente fica aí mais perto, né, dosando 1 a 2 vezes ao ano o TSH, não mais o anticorpo, ou até antes, caso apareça algum sinal ou sintoma característico da doença tireoidiana, né? E nessa fase de crianças e adolescentes, isso é ainda mais importante. Por quê? Porque um hipotireoidismo, ele pode afetar função intestinal, crescimento, né, e desenvolvimento da criança. São hormônios que regulam o metabolismo, então faz todo sentido que a gente tenha muito mais cuidado com ele, né? E se for a autoimunidade for direcionada ao hipertireoidismo, ou seja, um aumento da produção do hormônio tireoidiano, isso inclusive está relacionado com uma piora do controle glicêmico, né? Por todos os mecanismos aí envolvidos no hipertireoidismo. Então, em resumo, dosamos os anticorpos, né, já no início do diagnóstico, dando negativo periodicamente, a gente repete essas dosagens. Quando der positivo, a gente já não repete mais os anticorpos. Aí a gente passa a acompanhar o TSH, que é nosso exame aí mandatório, né, para o rastreamento. A gente precisa ficar pedindo 200 exames toda hora, e a gente pede acompanhe o paciente para que quando a gente veja a alteração, a gente veja no começo e consiga aí, fazer uma intervenção mais precoce. A segunda doença mais comum é a doença celíaca, tá? Ou seja, a famosa intolerância ao glúten, que a gente também faz o rastreamento, né? A triagem dos jovens com diabetes tipo 1, a gente faz hoje, se possível, a dosagem do anticorpo antitransglutaminase para aqueles pacientes que não têm deficiência de GA, que é uma imunoglobulina, né? Porque é anticorpo antitransglutaminase e GA. Se o paciente tem deficiência dessa imunoglobulina, que a gente faz dosagem, né, uma vez, não precisa repetir toda vez também, então pelo menos no primeiro exame precisa ter, para não fazer uma interpretação equivocada do resultado. Se ele tem uma deficiência de GA, a gente pede a IgG ou outros anticorpos, antigladina, antiendomismo. E isso é um nível B de evidência, fazer essa dosagem. A repetição, né, aí também é uma recomendação nível B de evidência, a repetição do rastreamento, ele pode ser feito aí a cada 1, 2 anos após o diagnóstico do diabetes, e a partir dos 5 anos, ele só deve ser feito perante algum sinal ou sintoma. Na infância e na adolescência, né? Queixas às vezes, a maioria sempre, criança, adolescente ou adulto é assintomático, mas as queixas principais são dores abdominais, aumento de gases, náuseas, mas principalmente déficit de crescimento, hipoglicemia e sinais de má absorção intestinal, principalmente quando o paciente toma outros medicamentos e as doses precisam ser aumentadas, né? A gente vê muito isso quando o paciente está usando às vezes uma levotiroxina, a dose aumenta e o paciente não alcança o TSH desejável. Então, nesses casos, a gente também suspeita. E aí, qualquer momento no correr da vida, não só, né, na infância que a gente está falando hoje, a gente repete novamente a dosagem. E se o paciente não tiver nenhuma dosagem prévia, que também acontece com frequência, né, muda de médico, aí chega lá, a gente fala assim, já fez rastreamento para doença celíaca alguma vez? Dosou os anticorpos? Aí a pessoa vira e fala, não sei. E a gente não acha
no histórico do laboratório dos pacientes. Aí a gente tem que pedir, né? Não tem escapatória, seja adulto, seja criança. Mas nas crianças é muito mais fácil, que o pessoal da endocrinopediatria, né, pede isso aí com muita frequência, tá? Lembrando que a importância disso é o tratamento da doença celíaca, né? Que é realmente um ponto que exige cuidado, porque acaba tornando a alimentação um pouco mais restrita aí, na verdade, né? Talvez as pessoas venham a dizer até que é muito restrita. Então essa dieta sem glúten é importante que ela seja realmente feita, principalmente na infância e na adolescência, para não atrasar o crescimento e não colaborar com episódios de hipoglicemias mais importantes, né? Que inclusive faz parte da propedêutica. Começou a ter hipoglicemias muito inexplicáveis, graves, mediante alimentação, orientação, é também uma recomendação para que a gente faça novo rastreamento, tá? E em longo prazo, ela pode estar relacionada com deficiência de ferro, osteoporose no futuro, né? Então, além da má absorção de outros medicamentos. Então, realmente é muito importante que a gente faça isso de forma correta. E lembrando que nas séries de casos, 1,6 a 16% dos indivíduos com diabetes tipo 1 tem doença celíaca, enquanto na população que não tem diabetes, isso aí não ultrapassa 1% nos estudos, né? Então, é uma diferença muito, muito grande nessa prevalência, tá? Lembrando que o diagnóstico de certeza, né, seria uma biópsia de duodeno, que algumas diretrizes recomendam que quando os anticorpos são muito altos em crianças, principalmente as pituxinhas, a gente pode aí liberar os pacientes da endoscopia, tá? Mas realmente eles recomendam que os níveis de anticorpos devem estar maior ou igual a 10 vezes os valores de recomendação, né, para os anticorpos. Partindo aí então das doenças associadas, a gente também tem que lembrar como equipe que também rastreamos complicações do diabetes em crianças. E eu escuto com muita frequência colegas dizendo assim: criança e adolescente, a gente não faz rastreamento de complicações do diabetes. Não é verdade, tá? Só que a gente tem uma diferença em relação ao rastreamento de adultos, tá? Então, quando que nós faremos screening para nefropatia? Ela deve ser feita da mesma forma que no adulto, preferencialmente aí, né, amostra única de urina para a relação albumina-creatinina em crianças e adolescentes com mais de 5 anos de diabetes que já tenham passado dos 10 anos de idade ou tenha chegado à puberdade, tá? Porque às vezes 5 anos de diabetes, a pessoa está com 7 anos de idade. Precisa rastrear nesta situação? Não. Começa a rastrear quando fizer 10 anos, ou iniciar a puberdade, ou que chegar primeiro, tá? Então, não é verdade que quem trata crianças e adolescentes não precisam fazer rastreamento de complicações, pelo amor de Deus, né? Até porque muitos que chegam na saúde do adulto com 19, 20, 21 anos, às vezes já tem todas as complicações do diabetes. Por quê? Porque às vezes já são 10, 15 anos de diagnóstico, né? Então, toda a equipe tem que estar aí com o olhar bem atento para a questão do rastreamento. Além disso, a gente também tem que lembrar que quando você começa a educar o paciente, orientar todo o rastreamento, oftalmo, nefropatia,
neuropatia, exame dos pés. Lá atrás, a pessoa cresce, né, e faz essa transição com a clareza dos cuidados necessários, ok? Em vigência de uma nefropatia diagnosticada, o tratamento não muda, né, do que a gente já discutiu em capítulos anteriores em relação aos inibidores da ECA, aos bloqueadores dos receptores de angiotensina, com um único, que não é pequeno, único lembrete, né? Que meninas na idade fértil, elas devem ser orientadas, se precisarem usar esses medicamentos para nefropatia, de uma forma bem clara e concisa para a anticoncepção, já que eles são, né, teratogênicos e proscritos durante a gestação. Mais um fator para que a gente faça a transição com muito cuidado, né, muito bem elaborada, junto com a nossa equipe, para que essas pequenas coisinhas, que não são menos importantes, fiquem de lado durante essa fase aí de infância, adolescência e transição, tá? Partindo para a retinopatia, também muito parecido com a nefropatia, o rastreamento. O primeiro exame deve ser feito aí em torno de 3 a 5 anos após o diagnóstico para os que tenham mais de 11 anos de idade ou uma puberdade já iniciada, o que aparecer primeiro, tá? E deve ser feito inicialmente com pupila dilatada, é a recomendação aí das sociedades de oftalmo. Para a neuropatia, que eu também escuto muito pessoal falando assim, exame dos pés, vixe, só quando for adulto. Não. É a mesma recomendação. Um exame anual completo do pé, principalmente já focando na inspeção dos pés, no cuidado, no sapato adequado, na higiene adequada, no corte das unhas adequados, no enxugar entre os dedos, todos esses cuidados que a gente bate na tecla com os pacientes com muita frequência, o quanto antes ele começar, até de uma forma lúdica, né? A gente tem até alguns joguinhos, algumas ferramentas educacionais que podem ser aplicadas com esses pacientes, quanto antes a gente olhar o corte, o sapato, a meia, né? Se tá limpa, se tá suja, se tá limpando direito, mais fácil será o nosso futuro com esses pacientes do ponto de vista das complicações do diabetes. Então, passou de 10 anos ou chegou na puberdade com mais de 5 anos de diabetes, a gente deve começar a fazer o exame completo. E, gente, a gente recebe muito paciente da medicina, né, da pediatria, da medicina do adolescente, já com sinais clássicos, sinais e sintomas de neuropatia. Meninos com 10, 12, 15 anos de diabetes que chegam pra gente com 19, 20 anos, queixando de parestesias, de cãibras, principalmente noturnas, que melhoram com o movimento, ou seja, não pode deixar os pacientes esse tempo todo, né? Principalmente por ter vindo da adolescência, uma fase que, principalmente quando não acompanhado por uma equipe de suporte, para dar suporte, muitos desses pacientes estão fora das metas de bom controle glicêmico há muito tempo. Então, mais um motivo para que a gente rastreie essas complicações, né, de uma forma bem pontual. E se está fora dessa idade, pelo menos a inspeção dos pés e as orientações, ela deve ser feita, né, aí de uma forma bem pontual e deve fazer parte, inclusive, dos protocolos, tá? O capítulo tem várias tabelas resumindo os screenings por complicação, né, por faixa de idade, então vale muito a pena a leitura deste capítulo. Seguindo aqui, a gente parte para o diabetes tipo 2.
na infância e adolescência, né? Cada vez recebemos mais crianças e adolescentes fazendo muitos exames de rotina, onde a glicemia está solicitada. E aí, como também a gente já discutiu aqui em outras situações, nós temos os desafios diagnósticos na infância e na adolescência. Lembrando que o diagnóstico do diabetes tipo 2 na infância, na adolescência, na vida adulta, no idoso, para o DM1, para o DM2, o diagnóstico é da mesma forma, ok? E ele tem aumentado muito de verdade. As estatísticas nos Estados Unidos, que tem aumentado muito aí nos últimos 10, 20 anos, que é uma incidência em torno de 5.000 novos casos por ano de diabetes tipo 2 na infância e na adolescência, né? Então, esse diagnóstico ele não é diferente, os cuidados, né, são, em certo ponto, bem parecidos com o do diabetes tipo 2 do adulto. A gente vai comentar que é a maior diferença em relação à liberação dos medicamentos por faixa de idade, e os estudos mostram o quê? E isso é uma coisa impressionante que também chama muita nossa atenção, gente, para a prevenção do diabetes tipo 2, né? A prevenção pela educação nutricional da família, pela orientação ao exercício físico. Por quê? Porque esses pacientes com diabetes tipo 2 na infância e na adolescência, os estudos mostram que existe um declínio mais rápido e progressivo da função das células betas e do desenvolvimento de complicações no diabetes. Então, muitas séries mostrando que adultos jovens que diagnosticaram diabetes tipo 2 lá atrás chegam numa idade aí que era para ser bem produtiva, com complicações, principalmente as complicações microvasculares, tá? E tem um estudo grande, que é o estudo Today, que mostrou o quê? Isso, que a maioria dos indivíduos com diabetes tipo 2 que foram diagnosticados quando jovens já apresentavam complicações microvasculares na idade adulta. Sendo assim, o papel da equipe, o papel do educador em diabetes, do especialista, de vocês aí, né, meus colegas que estão estudando para ser uma referência, né, que estão se dedicando à área do diabetes, ao mundo do diabetes, não é só para tratar ou mudar comportamento de quem já está diagnosticado, é também trabalhar de uma forma muito ativa na prevenção, porque isso pode mudar, gente, todo o futuro dessas pessoas com diabetes tipo 2 diagnosticadas na infância e na adolescência, que poderia inclusive ser, né, prevenível. Então, nível B de evidência, crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade, em que o diagnóstico de diabetes tipo 2 está sendo considerado, nós todos temos que lembrar que é sim um desafio diagnóstico e nós precisamos, dependendo do quadro, pedir o painel dos anticorpos. Por quê? Nós temos os estágios, né? A gente já discutiu aqui os estágios do diabetes tipo 1. E no estágio 2 é aquele exame alterado que foi pego em exames de rotina e que o paciente não internou em cetoacidose, não teve uma descompensação, às vezes nem foi diagnosticado ainda como diabetes. Foi com uma glicemia de jejum alterada, né, e o pré-diabetes. Então, nesses casos, independente do peso da criança e do adolescente, nós temos obrigação de pedir a dosagem dos anticorpos, porque a gente pode estar recebendo aquele adolescente, aquela criança, em uma fase pré-clínica do diabetes tipo 1. E aí a família precisa estar muito orientada que não é só usar um adoçante, não é só procurar um nutricionista, começar a fazer exercício. E como o sobrepeso e a obesidade está dominando essa faixa etária,
os diagnósticos estão se tornando ainda mais desafiadores nessa faixa de idade. Porque quando a criança e o adolescente diagnostica com cetoacidose, interna no CTI, já sai do hospital com insulina, aquela loucurada, é muito mais claro, né, e mais possível que seja um diabetes tipo 1, né? Mas esses exames de laboratório que rodam os nossos consultórios, alterados, esses não. Esse a gente tem que pedir, sim, e da forma correta, o painel de anticorpos, que a gente já discutiu aqui, né, em outras oportunidades. O nosso bom, acertado, repetitivo, nunca esquecido, mudança do estilo de vida para o alcance de metas, né, metas para a faixa de idade, e também a orientação familiar para os cuidados e a educação, né, em diabetes, eles não mudam nunca, é a base do tratamento, é nível A de evidência, mas também é nível A de evidência que o aconselhamento comportamental, a abordagem familiar mais assertiva e a educação nutricional e para o exercício físico, eles devem ser pontos de prioridade no diagnóstico do diabetes tipo 2 na infância e adolescência, e isso é um nível A de evidência, ok? Nível A de evidência também em pacientes diagnosticados com hemoglobina glicada menor do que 8,5% e assintomáticos, obviamente, estando descartado o diabetes tipo 1, a metformina é o tratamento farmacológico de escolha se a função renal é normal. Os pacientes com hiperglicemias mais acentuadas, aqui definidas como glicada acima de 8,5 ou glicemias vistas acima de 250, que não estão em acidose, mas estão sintomáticos, né, poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, já devem ter uma insulina basal iniciada enquanto a metformina é titulada, tá? Até para a gente ver a questão dos efeitos colaterais, e isso é um nível B de evidência. Aqui também, gente, não tem lugar para inércia terapêutica, né? Aqui tem-se uma tendência até maior, né, da inércia terapêutica, e não tem lugar para ela. Pacientes com hiperglicemias acentuadas, acima de 600, precisam, inclusive, entrar nos protocolos de investigação para um outro quadro relacionado mais ao tipo 2 e com alta mortalidade, que é o estado hiperglicêmico e hiperosmolar, né? Um quadro raro, mas gravíssimo e que pode confundir um pouco o diagnóstico. Então, isso também é um nível A de evidência. Glicemias mais altas, principalmente acima de 600, fazer toda a investigação, até porque é um quadro associado com desidratação muito grave e maiores consequências desse quadro agudo. Em crianças e adolescentes, né, acima de 10 anos de idade, a gente ainda tem uma possibilidade, obviamente sendo tipo 2, que se a resposta com a metformina não for boa ou tiver uma intolerância, a gente pode usar os agonistas dos receptores de GLP-1, que já estão aprovados, né, para os jovens com 10 anos ou mais. Se não houver história familiar de carcinoma medular de tireoide ou neoplasia endócrina múltipla tipo 2, que são duas ressalvas aí ao uso da medicação. E é também um nível A de evidência, tá? E a gente tem que lembrar, né, gente? Não controlou com o que é possível utilizar, não alcançou metas, insulinização em múltiplas aplicações diárias, terapia basal bolos, já que outras classes de medicamentos não estão, né, liberadas com segurança para essa faixa de idade, tá? Então, a gente, mais do que nunca, nós estamos aí quase obrigados, né, digamos assim, a puxar, né, a família e fazermos o nosso papel
de educadores em diabetes para prevenção, mas também para fortificar a base do tratamento, principalmente nessa faixa etária que existe uma limitação terapêutica e a que existe, né, ela pode ser muito onerosa para a maioria das famílias, então é importante que a gente não esqueça isso aí, tá? E também vale aqui a regra do diabetes tipo 2. Nem todo mundo que é insulinizado ficará insulinizado a vida inteira, então a gente não deve usar esse discurso nunca no diabetes tipo 2. Nem para criança, nem para adolescente, nem para adulto e nem para idoso. A gente sempre usa o conceito da insulinoterapia oportuna, aquela que pode entrar e que pode sair a qualquer momento. Então, se um paciente precisa ser insulinizado em um primeiro momento, consegue evoluir com a terapia com metformina, a gente pode ajustar a dose e começar uma redução de 10 a 30% a cada 2, 3 dias, com o objetivo de fazer a retirada da insulina, tá? Então, o importante é que a gente mantenha os níveis glicêmicos e que a gente impeça a qualquer custo uma prorrogação da internação ou uma descompensação aguda para esses pacientes, tá? Então, tem um algoritmo muito bonito no capítulo que facilita muito aí para quem é prescritor em relação a coloca, tira insulina, pede anticorpos, que é o que a gente falou aqui hoje. E um assunto muito importante do capítulo, então, e que cabe aí a nossa reflexão, né? Sempre um assunto que carece ainda de muita discussão mundial, não é só no Brasil, né? A transição dos cuidados pediátricos para a vida adulta, tá? Qual que é o nível de evidência? Nível E de evidência, ou seja, como já falamos no capítulo anterior, muitas das evidências para crianças e adolescentes, elas são baseadas em consenso de experts, nível E de evidência, já que os trabalhos com essa faixa de idade não são tão fáceis assim de fazer, né? Então, qual que é o nível E de evidência? As equipes devem começar a preparar os jovens e a sua família para a transição dos cuidados da pediatria, da medicina do adolescente para a saúde do adulto. Pelo menos um ano antes dessa transição. E o que a gente tem visto hoje é: toma seu encaminhamento, vai com Deus, endocrinologia do adulto, ou medicina do adulto, ou equipe do adulto, né? E aí os pacientes, muitas vezes, é nessa hora que existe uma ruptura desses cuidados adequados. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Toda a equipe, a família, deve fornecer não só as possibilidades, mas também os recursos educacionais para que essa transição seja leve. Ah, Janice, tem uma idade específica para começar a fazer o preparo? Não tem uma idade específica para se começar o preparo, mas ele deve ser iniciado e essa transição definitiva deve ser feita pelo menos um ano depois do início desse preparo. Por quê, gente? Porque o preparo, ele não envolve só entender o que a família e o paciente desejam. Ele também envolve, muitas vezes, o retreinamento daquele adolescente com diabetes para exercer as suas atividades no dia a dia. E aí a gente não pode deixar de perguntar, né? Muitos adolescentes não querem sair da endocrinologia pediátrica, da medicina do adolescente. Às vezes estão lá com 19, 20, 21 anos,
consultando ainda com um pediatra. E é natural, né, gente? Muitas vezes eles estão há 5, 10, 15 anos com a mesma equipe. Então, fazer essa ruptura, muitas vezes é muito dolorosa. E é nessa hora que muitos deles somem, abandonam o tratamento, não começam um novo acompanhamento, porque muitas vezes é doloroso fazer essa transição. Por isso que esse cuidado, ele exige muito, né? Porque ele exige da equipe, ele exige da pessoa com diabetes, ele exige da família e ainda tem aquelas habilidades, aqueles cuidados que nós, como profissionais de saúde, precisamos nos certificar do conhecimento e da habilidade do adolescente. Porque é muito comum que a gente perceba que quem está muito treinado, que quem está conseguindo fazer a contagem de carboidratos, aplicar a insulina da forma correta, fazer as continhas, é o pai, é a mãe, é uma babá, é uma funcionária, é uma madrinha. E quando você pergunta às vezes, e como que trata a hipoglicemia? Às vezes o adolescente ainda não sabe a forma correta. Então, é muito frequente que a gente tenha aí, entre aspas, que começar do zero neste retreinamento para a transição, que é a garantia que nós temos de que um entrar na vida adulta, em uma outra fase da vida, faculdade, né, estudos, trabalho, relacionamentos, ele não colocará a vida dessa pessoa com diabetes em risco por falta de conhecimento. Então, fechamos aqui o nosso capítulo 14 da ADA, parte 2, com os rastreamentos e o diabetes tipo 2.